Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Glauco, sou professor de Histórias. A gente está aqui hoje para falar de um assunto extremamente interessante do seu processo seletivo e também para entender o nosso dia a dia, que é a chamada Era Vargas. A Era Vargas é um período da história do Brasil que dura de 1935 a 1945 e tem esse nome em razão do grande líder político desse período que ocupou o cargo da presidência da República, Getúlio Vargas. Ela tem como marcação histórica 1930 a 1945. Por que eu estou enfatizando de cara esta questão cronológica? Porque houve outro período da história do Brasil em que Getúlio Vargas também foi presidente, que é o período de 1951 a 1954. Esse período, entretanto, não é considerado como Era Vargas, tendo em vista que, entre 45 a 51, o Brasil teve no cargo de presidente da República uma outra pessoa e também viu um período histórico extremamente diferente do que o período que nós vamos estudar a partir de agora. Então, eu reitero a questão cronológica para que a gente possa manter este acordo. Em que sentido? Era Vargas, para a nossa conversa aqui e para a prova de vocês, é basicamente o período de 1930 a 1945. Beleza? Então, vamos lá. Dito isso, o que a gente estuda na Era Vargas? A Era Vargas era um conjunto de fatos, acontecimentos, discursos e discussões políticas, econômicas e sociais que podem ser resumidas para fins de prova nos seguintes tópicos. O movimento de 1930, que é o ato inaugural que coloca Getúlio Vargas no poder e marca o início da Era Vargas. A crise mundial de 1929 e seus impactos econômicos e sociais ao redor do mundo e também políticos, que de certa forma dão base de sustentação ao governo varguista. O governo provisório e a Revolução Constitucional de 1932, que basicamente é o período em que Vargas governa o país dentro de um determinado modelo e que esse modelo é questionado por uma revolução ou uma revolta que acontece em São Paulo, que busca revisar ou ajustar esse modelo por meio de uma Constituição. Falando em Constituição, a própria Constituição criada na Era Vargas em 1934, que é uma Constituição extremamente liberal no sentido de garantia de direitos, mas depois passa a ser entendida pelo próprio presidente da República como uma amarra à sua forma de governar. Vamos também dar uma analisada no trabalhismo, no movimento trabalhista, enfim, nessa ideologia trabalhista que foi criada por Getúlio Vargas e que, de certa forma, deu base de sustentação social aos seus governos, tanto o governo provisório, quanto depois o próprio governo constitucional, quanto depois o Estado Novo. Estado Novo que também é uma parte especial do nosso estudo, que é um período específico da Era Vargas. Na verdade, é um período de maduração da Era Vargas, de 8 anos. Acho que começa em 1937 e vai até o fim da Era Vargas no Brasil, em 1945. O fim da Era Vargas que é muito marcado pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial se dá a partir de 1942, vai até o final do conflito, em 1945. É importante destacar que a Segunda Guerra Mundial ela tem como duração os anos de 1939 a 1945, mas o Brasil só entra efetivamente na participar do conflito em 1942. E é ao final do conflito que também chega o fim da Era Vargas, mas não sem resistências. Que resistências foram essas? Principalmente através do movimento queremista, ou o queremismo, que é um movimento muito incentivado pelos trabalhadores que tinham obtido grandes conquistas em direitos sociais na Era Vargas e que não querem o fim, ou melhor, não querem que o líder político do país, que lhe deu tantos benefícios, lhe garantiu tantos direitos, seja excluído do processo de substituição ao Estado Novo. É interessante pensar que o queremismo não é necessariamente a ideia de que, olha, a ditadura do Estado Novo, o regime autoritário do Estado Novo tem que permanecer. Não. O queremismo ele tem como ponto de partida o seguinte sentido. O Vargas, o líder político, não pode ser excluído desse processo de substituição do Estado Novo. Isso acontece porque muitos líderes militares e também muitos líderes políticos não queriam a interferência de Vargas no movimento de substituição do Estado Novo que começa em 1945 e termina na eleição de um novo presidente, que seria o general Eurico Gaspar Dutra, a partir de 1946. Estes são os principais tópicos que cercam a Era Vargas. É óbvio, esses não são os únicos tópicos e é possível ver outros tópicos em outros momentos, mas a gente precisa focar e principalmente direcionar a nossa conversa para alguns pontos específicos com base nos processos seletivos que vocês vão fazer. Então, eu reitero, vocês podem encontrar e devem estudar esse assunto por outros caminhos, seja lendo as apostilas, se lendo livros, assistindo vídeos no YouTube, assistindo filmes, assistindo documentários, seriados, ouvindo podcasts, como vocês quiserem. Mas a gente trouxe aqui, direcionado para os processos seletivos, concursos públicos e vestibulares, o que mais é cobrado quando toca nesse tema tão importante
para a prova que vocês vão fazer e também para o dia a dia do Brasil, que era Vargas, beleza? Então assim, para começar a Vargas, a gente precisa ter ideia de que o que foi o movimento de 1930. Também chamada de Revolução 1930, este movimento ele tem como característica um ponto básico. Havia uma insatisfação com a Primeira República ou com a República Velha. Só para situar, existe um vídeo sobre República e Democracia em que a gente aborda o que foi a Primeira República. A Primeira República ela foi o período de 1889, a partir do dia 15 de novembro, quando então o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, e vai até 1930, 3 de outubro de 1930, quando acontece a chegada, a destituição do presidente Washington Luiz, que era o último presidente da República Velha ou da Primeira República, e a chegada ao poder de Getúlio Vargas. É interessante pensar que esse movimento ele é a consolidação de vários processos anteriores, que começam principalmente a partir da década de 1920, e que podem ser resumidos como, por exemplo, a insatisfação com a República. Essa satisfação se dava de várias formas. Por exemplo, a República como res pública, como coisa pública, ela trouxe a ideia de que, nossa, a sociedade ela ganharia uma participação mais ativa no governo. Mas na verdade não. Na verdade isso não aconteceu. A República ela se manteve muito restrita às oligarquias. Por isso que o desejo por uma nova República ele era muito direcionado porque as oligarquias não permitiam que essa República acontecesse. Porém, era preciso haver um grande fato que, de certa forma, desestabilizasse a República internamente. E este fato é a crise de 29, ou melhor, a crise de 29 ela consolidou uma sequência de crises do café e de valorização da moeda que faz com que a inflação aumentasse muito no Brasil e faz com que a própria República, para os próprios defensores dela, para as próprias oligarquias, comece a se tornar uma coisa, digamos assim, complicada. Essa complicação, essa insatisfação com a República, ela também se dá por elementos que são de fora das oligarquias, como, por exemplo, os tenentes, ou o movimento tenentista ou tenentismo no Brasil. O que são os tenentes? O que é o tenentismo? O tenentismo é um movimento nacionalista e que defendia a centralização do poder como forma de governo, mas também que, em alguns casos, defendia a adoção de uma república mais liberal. Porém, o que o tenentismo tem em comum é o fato dele ser liderado por oficiais de média patente do Exército, basicamente apelidados de tenentes, e que, de certa forma, eles buscavam produzir uma república diferente da que era existente até então. E para isso eles fazem bastante valer o seu discurso nacionalista. E quando eu falo de discurso nacionalista, a gente está falando basicamente de uma defesa do que seria um Brasil, do Brasil para os brasileiros, tá? E que se manifesta em tentativas de golpes, no seguinte sentido, e não o golpe de Estado no termo positivo ou negativo, a depender do contexto político, na ideia de que você destituiria o regime de governo por meio da força, ou melhor, sem seguir as regras que justificam a transição de governo, que no caso da República eram as eleições. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 1922, aconteceu o movimento do 18 do Forte. O que foi esse movimento do 18 do Forte? Foi um movimento em que militares saíram do Forte de Copacabana, basicamente 17 militares, tenentes, digamos assim, de maneira geral, e começaram a marchar para Copacabana até chegar à sede do governo. Eles, obviamente, não conseguiram o seu objetivo, e junto a eles se juntou um civil, que formou o grupo de 18, e do Forte, em referência ao Forte de Copacabana, que era o quartel na época, e que naquele momento eles foram eliminados ao longo da sua caminhada, mas que mostrou claramente para a sociedade que havia uma satisfação. Temos que muitas pessoas viram aqueles militares marchando. Claro, nem todos sabiam o que estava acontecendo, mas de certa forma, simbolicamente, esse movimento ficou marcado na história do Brasil. Como também ficou marcada a coluna Miguel Costa Prestes, ou coluna Prestes, que também é um movimento tenentista liderado por militares insatisfeitos com a República, que de maneira geral buscaram, ao longo da sua trajetória, derrotar as forças militares do governo da República. Eles também não conseguiram o seu objetivo. Esse movimento começa em 1924 e vai até 1927, mas um aspecto interessante da coluna Miguel Costa Prestes, ou da coluna Prestes, é que ela nunca foi derrotada pelas tropas do governo. Então, quando a gente pensa em um movimento assim, que de certa forma foi vitorioso, a gente chega na coluna Prestes e percebe que ela não foi derrotada pelo governo. Mas, embora não fosse derrotada, ela também não foi vitoriosa na essência dos seus objetivos, que era, especificamente, destituir a República Velha ou a Primeira República. Esse movimento que destitui, que põe fim à Primeira República ou à República Velha, ele vai acontecer principalmente na transição de 1929 a 1930, mas especificamente a partir do movimento de 1930, com as eleições presidenciais. Porque a disputa das eleições presidenciais, que era até aquele momento consolidada na lógica da política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais, tendo os dois principais estados políticos e econômicos do país, São Paulo economicamente, Minas Gerais político no sentido de ter mais eleitores, consequentemente ter mais membros do legislativo, deputados eleitos, em que esses dois estados, e que há um acordo tácito entre eles,
que fica conhecido como política do café com leite, que ele se alternava na ocupação do cargo de presidente da República, uma hora era um candidato indicado por São Paulo, outra hora um candidato indicado por Minas Gerais, esta política do café com leite ela se rompe. E ela se rompe porque há uma insistência de São Paulo, por meio da figura de Washington Luiz, até então ex-governador de São Paulo, hoje presidente de São Paulo, como chamava, em manter a candidatura de sua associação em torno de Júlio Prestes, que era naquele momento governador ou presidente de São Paulo, que faz com que os mineiros ou a oligarquia mineira se sinta de certa forma desprestigiada e passe a não apoiar Júlio Prestes. Então há um rompimento na política do café com leite. Eles passam a apoiar, em torno da Aliança Liberal, a chapa encabeçada por Getúlio Vargas. Então a eleição presidencial de 1930 é uma eleição marcada em que os paulistas apoiam Júlio Prestes e os mineiros e as demais oligarquias do Brasil apoiam Getúlio Vargas. Essa eleição, apesar de ter um apoio de grande escala a Getúlio Vargas, ela termina com a eleição de Júlio Prestes, muito porque se consolidou na Primeira República uma eleição em que você teria votos de cabresto, votos eram direcionados, meio que pré-combinados, para favorecer quem estivesse ocupando a máquina pública. Estes pontos são questionados pela Aliança Liberal, mas de certa forma não se consegue impedir a eleição de Júlio Prestes, nem mesmo a sua possível posse. Até que João Pessoa, então candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, e presidente da Paraíba, ou do estado, governador da Paraíba, ele é assassinado por um motivo passional. Mas o assassinato dele é considerado um ato político e que faz com que os militares e muitos ex-membros do movimento tenentistas e tudo mais, ou simpáticos ao tenentismo, comecem a se movimentar tanto em Minas Gerais quanto no Rio Grande do Sul para que tomassem o poder que nesse momento está representado na cidade do Rio de Janeiro. Então acontece um grande movimento de tropas de Minas Gerais e tropas do Rio Grande do Sul que se encontram no Rio de Janeiro em 3 de outubro e juntos destituem Washington Luiz e formam uma junta militar para governar o país. Essa junta militar, entretanto, sabe que precisa do respaldo da sociedade. E esse respaldo da sociedade precisaria ser conseguido através da colocação do poder nas mãos de uma figura carismática e conhecida do público. E esta figura carismática e conhecida do público é ninguém mais, ninguém menos do que Getúlio Vargas. É assim, então, que Getúlio Vargas chega ao poder, chega à presidência da República, através de um golpe de Estado liderado com o apoio de militares, com o apoio de parte da oligarquia brasileira e muito influenciado pela crise econômica que assolava o mundo em 1929 e que acometia demais o café, ou a venda do café no Brasil. O café que era o principal produto de exportação, e o Brasil, que nesse período é um país agroexportador. Na verdade, o Brasil deixa de ser um país majoritariamente agroexportador, e nunca deixa de ser um país agroexportador, mas majoritariamente ou exclusivamente agroexportador, digamos assim, a partir da era Vargas, e que Vargas começa a estimular uma política de substituição de importações, e que para isso é preciso desenvolver a indústria. Mas até esse momento, até 1929, não. A questão da agroexportação é muito marcante. E com a crise de 1929, que começa nos Estados Unidos, e ela fica marcada, ela é provocada pela superprodução e pela especulação, que faz com que a Bolsa de Nova York quebre. O que significa a Bolsa de Nova York quebrar? Você tem mais ações querendo ser vendidas do que sendo compradas, o que significa que as empresas não são mais confiáveis. Se as empresas não são mais confiáveis, elas vão começar a falir. Se elas vão falir, vão gerar desemprego. E esse desemprego vai gerar problemas socioeconômicos dentro dos Estados Unidos. Só que em 1929, esses problemas eles significam, do ponto de vista econômico, por exemplo, que o governo brasileiro não vai poder vender café em larga escala como fazia até então. O que significa isso? Significa um problema para as oligarquias. E por isso que, de certa forma, as oligarquias já estão tentando disputar quem vai tomar o poder a partir de 1930. Por isso a eleição de 1930 é importante. Só que ela acontece num período em que a lógica de liberalismo econômico clássico, de liberalismo político, a lógica de que você deveria deixar o Estado sobreviver por si só, que o Estado deveria intervir pouco na economia, em que você deveria respeitar regimes democráticos, em que a ideia de você ter uma ditadura ou um governo autoritário, na verdade é uma coisa negativa, essas ideias começam a cair por terra. Por quê? Porque a crise de 29 mostrou que todo esse regime ele não era sustentável no longo prazo. E pior, que esse regime agora estava provocando falência e desemprego, fome, que as pessoas estavam passando grande dificuldade. Então as pessoas estavam questionando isso. E quando as pessoas questionam alguns movimentos, automaticamente elas começam a buscar soluções. E as soluções muitas vezes elas são encontradas em alternativas diferentes do que se vive até então. Em 1929, as alternativas ao liberalismo, a crise liberal de certa forma que assolou o mundo ocidental, ela começa a ter como alternativa a chegada ao poder de governos, digamos assim, mais centralizadores ou mais autoritários. Na Alemanha, por exemplo, você tem a ascensão do regime nazista de Hitler. Em Portugal, o regime de Salazar, que também é chamado de Estado Novo, como foi chamado no Brasil. Na Espanha, o governo do General Franco. E no Brasil, a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A chegada de Vargas ao poder, ela fica caracterizada inicialmente como um governo provisório. Só que o governo provisório, galera, dura 4 anos. Ele vai de 1930 a 1934. E o que significou esse governo provisório na prática?
significou um governo que buscou romper com as oligarquias tradicionais da Primeira República, mas sem expulsá-las ou sem alijá-las completamente do poder. Como é que Vargas fez isso? Os presidentes dos estados, atualmente governadores, foram substituídos por interventores federais da confiança de Vargas, com exceção, por exemplo, de Minas Gerais. Por que com exceção de Minas Gerais? Porque em Minas Gerais já havia um presidente de estado, ou um governador, como queiram chamar, que era aliado ao governo Vargas. Afinal de contas, Minas Gerais havia rompido com a política do café com leite para apoiar a eleição de Getúlio Vargas, que não foi alcançada na base do voto, mas que depois a chegada ao poder dele é consolidada com o apoio das oligarquias e das tropas militares, e também com o apoio da crise de 29. O fato de Minas Gerais não ser, digamos assim, não ter intervenção federal, permite a gente pensar em como é que ficou outro estado que manteve a sua candidatura fiel e contrária ao que pregava Getúlio Vargas, que é São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, a elite paulista se sentiu muito desconsiderada com as escolhas dos seus interventores e principalmente com o fato de Getúlio Vargas governar agora sem sequer ter que seguir uma Constituição. Afinal de contas, com o fim da Primeira República, também chegou ao fim a Constituição de 1891, que tinha sido promulgada. Então, em 1932, em São Paulo, começa a eclodir um movimento que tem apoio de parte do Rio Grande do Sul, e é curioso pensar que o Rio Grande do Sul apoia isso, por parte do Rio Grande do Sul apoia isso, porque parte do Rio Grande do Sul já era rival de Getúlio Vargas, antes da sua chegada ao poder. Mas, principalmente, São Paulo é quem vai às ruas e tudo mais, e que começa um movimento de revolução, como é conhecido em São Paulo, um movimento de revolta, como também pode ser chamado, para tirar Getúlio Vargas do poder. Então, esse plano, na verdade, essa revolução constitucionalista, como ficou chamada em 32, ela não consegue alcançar o seu objetivo principal, que é a tirada de Getúlio Vargas do poder. Porém, mostra que Getúlio Vargas precisa promulgar uma nova Constituição. E essa Constituição começa a ser discutida numa Assembleia Constituinte e é promulgada em 14 de julho de 1934. E é uma nova Constituição para a República, na verdade, é a segunda Constituição republicana que é criada no Brasil. Essa Constituição, ela é considerada muito avançada do ponto de vista trabalhista, tá? Porque ela, por exemplo, proibia a discriminação de sexo, discriminação de gênero no ambiente laboral, e também ela reconhecia muito das reivindicações trabalhistas existentes, como direito a férias, descanso semanal remunerado, dispensa por justa causa. Na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, que essa Constituição de 34, ela já busca atender os interesses da sociedade. Ela também, por exemplo, ela se preocupa com a educação, ela estabelece a garantia do ensino primário gratuito, entendeu? E mais, ela garante até que Getúlio Vargas agora chega ao fim o seu governo provisório, mas ele continua no governo porque uma eleição indireta, uma eleição só pelos membros do Poder Legislativo, da Assembleia Constituinte e tal, essa galera vai eleger o Vargas como presidente da República até 3 de maio de 1938. Então, assim, essa Constituição, ela traz a previsão de uma eleição, ela traz consigo a garantia dos direitos trabalhistas, ela traz consigo a garantia do ensino primário gratuito, pode-se entender o ensino basicamente seria o antigo ginásio ou até a segunda série, ela está trazendo tudo isso. Ela também traz a ideia do voto, mas ela não traz o voto como a Primeira República, que era um voto de certa forma aberto, ela traz o voto secreto. Ela traz o voto secreto e obrigatório, entendeu? Só que ao mesmo tempo ela não garante que esse voto vai ser feito por todos. Por exemplo, os analfabetos não podem votar. Assim como eles não podiam votar na Primeira República, eles também não podem votar na Era Vargas, beleza? Mas por outro lado, as mulheres que antes estavam vetadas de votar, a partir de agora podem votar. Não só votar, como também podem ser eleitas. E ao mesmo tempo, houve outras mudanças, como por exemplo a garantia de representações proporcionais por cargos legislativos. Antes as eleições eram majoritárias, você votava no vereador e só. A partir de agora você começa a votar no sistema de partidos, que de certa forma vai garantir que até as minorias consigam se representar no Poder Legislativo. Reparem que essa Constituição ela tem como elementos principais o fato de ser bastante avançada e ser, de certa forma, até bastante liberal. Mas, principalmente, o grande lance dessa Constituição é que ela já garante uma coisa que seria a base do governo varguista, da Era Varguista, da Era Vargas, do governo Getúlio Vargas, que é a garantia dos direitos dos trabalhadores. Isso fica muito expresso na lógica que ficou imortalizada com o termo trabalhismo. O trabalhismo ele é uma das principais marcas de existência do governo Vargas, porque o governo Vargas foi um dos primeiros, ou primeiro de fato, a se debruçar sobre a questão de legislações sociais, da legislação social e também da questão do trabalhismo no Brasil. O que é isso? Na verdade, os caras estão dizendo o seguinte, olha, a gente tem muito trabalhador urbano, tá? Operário, pessoal de fábrica, essa galera não tem garantia dos direitos básicos, ela não tem garantia de trabalhar só 8 horas por dia, ela tem que trabalhar mais de 8 horas por dia. Se ela se acidentar no trabalho, ela fica sem receber salário. Enfim, você tem muitos aspectos que hoje em dia parecem banais, porque a nossa Constituição, ela garante os direitos sociais e os direitos trabalhistas, mas que, em determinado período da história do Brasil, como especificamente esse período que a gente estava vendo agora, antes da Era Vargas, esse período não é garantido. Por exemplo, a ideia de você ter um ministério para cuidar especificamente do trabalho e comércio. Em 2020,
desde 2019, na verdade, mas a partir de 2020, o Ministério do Trabalho e Emprego ele não mais existiu no Brasil. Ele tinha o nome de Ministério do Trabalho e Emprego, mas ele foi criado como Ministério do Trabalho e Comércio. Na verdade, se a gente parar para pensar, o Ministério do Trabalho e Emprego, ou Ministério do Trabalho e Comércio, ele é criado na era Vargas, tá? 1932, e ele vai durar até 2018 no Brasil. Em 2019, o governo então eleito, ele destitui, não é que ele destitui, ele funde as funções do Ministério do Trabalho com de outro ministério, que é quando o Ministério da Fazenda. Mas ainda assim, há a garantia, até porque está previsto na Constituição, dos direitos sociais, dos direitos do trabalhador. Perceberam a questão? O direito do trabalhador, ele está garantido, tendo ou não a existência de um órgão específico para regular isso. Porque esse órgão específico agora é uma secretaria específica que faz parte de um outro ministério. Na era Vargas, no começo da era Vargas, você não tinha garantias legais e muito menos a instituição de um órgão específico para cuidar desse assunto. Repare, você não tem esses aspectos. E você não tem esses aspectos, galera, porque você não tem uma lógica social que visa garantir isso e tudo mais. Então o que o Vargas faz? Ele cria as leis, mas ele também cria uma estrutura da administração do Estado para garantir que essas leis fossem efetivamente cumpridas. E a garantia do cumprimento efetivo dessas leis se dá pela existência do Ministério do Trabalho e Comércio. Então perceberam? A questão do trabalho no Brasil, a questão do trabalhista, é um ponto muito sensível no governo Vargas, porque assim, ela também está ligada ao pós-abolição, ao antigo trabalho exercido pelos escravos. Esta estrutura ela não é regulamentada. Ela não é regulamentada. Aí o Vargas vai e regulamenta. Ele vai regulamentar isso até melhor no Estado Novo, que ele cria a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele pega todas as leis e consolida numa espécie de um documento só. Leis espaçadas que vão sendo criadas ao longo dos anos. Só que ele parte do princípio de que assim, não adianta ter só lei no Brasil para garantir. Então ele vai criar uma estrutura do Estado para fazer com que essas leis sejam cumpridas, principalmente nas grandes cidades, especificamente Rio de Janeiro e São Paulo. Então por isso que a gente tem ali a criação do Ministério do Trabalho e Emprego, e mais, a gente também tem a criação de leis de proteção ao trabalho. E aí, leis de proteção ao trabalho são legislações que buscam garantir que o trabalhador consiga fazer o serviço que ele tem que fazer e também ter uma vida satisfatória, uma vida razoável para si. Óbvio, isso na teoria, tá, galera? A gente sabe que tem outros fatores econômicos, questão de ajuste salarial, questão de inflação, mas a gente não vai entrar nisso agora aqui, tá bom? Ao mesmo tempo, ele, por exemplo, garantiu que os trabalhadores tivessem um pouco de liberdade. Que liberdade era essa? Liberdade de se organizar, por exemplo, em sindicatos. Só que ao mesmo tempo que ele garantiu que os empregados poderiam se organizar em sindicatos, ele garantiu que os sindicatos, para terem efetividade junto à Justiça do Trabalho, também criada nesse período, e ao Ministério do Trabalho, para ser reconhecido pelo poder público, para poder receber verbas públicas, para garantir que as verbas públicas, para poder receber verbas financeiras, que seriam aquela contribuição sindical, eles teriam que ser autorizados pelo governo. Então, repara uma coisa curiosa, o governo está criando uma estrutura de legislação do trabalho, para garantir alguns direitos básicos, está criando até uma possibilidade de sindicatos, de trabalhadores começarem a se organizar para brigar pelos direitos que ainda faltam. Mas para você brigar, você tem que ter a garantia do próprio Estado, você pode brigar com ele. Então Getúlio conseguiu amarrar as situações, de modo que os sindicatos muitas vezes ficaram apelidados, os líderes sindicais ficaram apelidados de pelegos, porque muitas vezes eles estavam mais brigando para a garantia do funcionamento da estrutura trabalhista, para beneficiar o governo, do que para beneficiar o próprio trabalhador. Beleza? Mas Getúlio Vargas, na prática, o que ele está garantindo? Ele está garantindo, galera, que você consiga melhorar a sua situação no trabalho. Até porque você tem de novo aqui a Justiça do Trabalho, que é uma forma de colocar ordem nos conflitos laborais que aconteciam. Você tem para onde agora reclamar. Esse é o grande ponto do Vargas. Ele consegue dar uma estrutura para o trabalhador de um local onde ele possa reclamar. Então isso faz com que o Vargas, dentro do contexto do Estado, dentro do contexto do seu governo, agora o governo constitucional, digamos assim, que duraria até 38, ele consegue ter o apoio dos trabalhadores, ele consegue ter o apoio dos militares que ajudaram ele a chegar ali, consegue ter o apoio de parte da sociedade, e principalmente nesse processo, ele tem também o apoio de uma sociedade, dessa sociedade que de certa forma está cada vez mais acostumada com a ideia de você ter um governo autoritário, tendo visto o que aconteceu no restante da Europa. Entendeu? Isso fica muito evidente quando eclode o Estado Novo. O Estado Novo ele é um resultado da conjuntura mundial, que de certa forma ela era contrária aos governos democráticos e liberais que haviam falhado. E a falha fica muito evidente na crise econômica de 1929.
Então, assim como você tem o nazismo ou o nazifascismo, o nazismo e o fascismo ou o nazifascismo na Europa, né, que é uma consequência das crises dos valores liberais, democracia e liberalismo, né, você tem chegando no Brasil isso. Isso chega no Brasil, por exemplo, com o Estado Novo, mas também com situações mais radicais, como a Ação Integralista Brasileira, que era uma pequena organização fascista, que tinha como símbolo o reconhecimento, estender a mão, copiando claramente o que faziam os nazistas e os fascistas, e uma frase clássica, que era a Anauê, enquanto a frase dos nazistas, por exemplo, era Heil Hitler. Então, assim, a Ação Integralista Brasileira, ela é uma instituição fascista que é criada nesse período, tá? Ela é uma instituição fascista criada nesse período, que na prática, ela representa um pouco do que está acontecendo na Europa, do que está acontecendo no mundo, entendeu? Só que no Brasil, essa questão do autoritarismo, ela tem uma visão que é chamada de modernização conservadora. E que é isso? Ao mesmo tempo que você está tendo autoritarismo, você está tendo Vargas trazendo um monte de novidades, como por exemplo as legislações trabalhistas. Mas as legislações trabalhistas que o Vargas traz, elas não buscam, digamos assim, entregar ao trabalhador o poder das fábricas. Não, ela busca regular e ordenar o trabalhador para que ele trabalhe bem nas fábricas. Perceberam? Ao mesmo tempo, o Vargas, por exemplo, ele quer organizar uma nova história do Brasil. Então ele cria todo um departamento de propaganda, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para isso. Então ele cria, você tem músicas, você tem A Voz do Brasil, que é um programa até hoje que existe, que buscam, de certa forma, buscavam recontar uma história do Brasil associada à imagem do próprio Getúlio Vargas, associada ao seu carisma. Então você tem símbolos, você tem muitas coisas sendo criadas que vão garantir o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, o bem-estar geral da população, mas que agora é dentro de uma nova ótica. Que ótica é essa? A ótica da história do varguismo. Ao mesmo tempo, você tem no mundo a eclosão, ou digamos assim, não é a eclosão, mas digamos assim, a cada vez maior verificação de sucesso dos movimentos comunistas e socialistas, que haviam começado na agora União Soviética, antes na Rússia, na Revolução Russa de 1917. Então, assim, essa questão do comunismo, ela gera, principalmente nos conservadores brasileiros, um medo de que o Brasil possa tomar um caminho do comunismo. O Vargas, por outro lado, é muito anticomunista e fica muito mais anticomunista a partir de 1935, quando a Aliança Nacional Libertadora, um grupo liderado pelo Luiz Carlos Prestes, antigo líder do movimento tenentista, que conta com o apoio da União Soviética, inclusive chega a mandar uma de suas melhores consideradas espiãs, que seria a Olga Benário Prestes, para ajudar numa possível revolução no Brasil. Essa revolução de 1935 ela é tentada, mas ela fracassa, termina na prisão do Prestes, da sua esposa. A Olga, por exemplo, eu sempre recomendo, galera, quem puder assistir um filme interessante, que é o filme da Olga, um filme brasileiro com a Camila Morgado, que é um filme que retrata bem um pouco desse fracasso do movimento da revolução da NL, mas muito sobre a ótica da vida da Olga, desde da saída dela da União Soviética junto com o Prestes até chegar dela ao Brasil. Enfim, vale a pena ver para entender um pouco esse processo. Tem até a figura de Getúlio Vargas lá sendo representada. E assim, que marca muito um aspecto interessante, que olha só, existe um medo do comunismo, esse comunismo é real, porque houve uma tentativa de fato de golpe comunista no Brasil, mas ele foi de uma maneira geral superdimensionado pelos partidários de Getúlio Vargas. E esse dimensionamento que acontece, ele não é à toa, ele é proposital. E a gente vai ver muito proposital, porque o fracasso da intenção comunista em 1935, na verdade, ele é um fracasso que ele vai ser explorado em outro sentido depois. Quando é esse depois? Em 1937. O governo, ele após 1935, ele lança mão de diversas repressões aos partidos, às forças discordantes de maneira geral, que seriam os comunistas, tá? Mas em 1937, um plano, que na verdade era um estudo militar, que ficou conhecido como Plano Cohen, começou a ser divulgado como se fosse uma nova insurreição comunista no Brasil. O problema é que você tinha disputas contra o comunismo em boa parte do mundo. Na Espanha, por exemplo, a guerra civil que terminou com a chegada do general Franco ao poder é uma guerra entre comunistas e, digamos assim, fascistas. No Brasil, esse imaginário que o comunismo poderia, de certa forma, tomar o poder, e que, de certa forma, foi tentado em 1935, na intentona comunista, mas que não foi tentado em 1937 no Plano Cohen. O Plano Cohen é, de certa forma, um documento que hoje se tornou um documento mentiroso, mas que na época serviu de base para que Getúlio desse um novo golpe político. É interessante pensar assim, que o próprio Getúlio tinha o desejo de continuar no poder. Ele sabia que em 1938 ele não poderia concorrer e que ele não tinha o interesse de largar o cargo. Muitos militares e boa parte da sociedade queria que Getúlio continuasse no poder, tendo em vista as grandes conquistas sociais e os resultados positivos econômicos que ele estava garantindo para determinados grupos. Então, assim, Getúlio tinha força para isso. Tanto que em 10 de novembro de 1937, o Getúlio, contando com o apoio da maioria dos governadores do Brasil ou presidentes de estados, que muitos deles eram interventores federais direcionados por ele, iniciou uma nova fase no Brasil que foi conhecido como Estado Novo. Estado Novo também é o termo utilizado pelo governo do Salazar. Por que Estado Novo? Porque a partir dali o Estado brasileiro adotaria uma nova forma de gerir e de se relacionar com a sociedade.
Então, assim, é um novo período da história do Brasil. A história seria contada de maneira diferente. Então, por exemplo, boa parte dos postulados históricos do Brasil seriam revistos. Mas a grande novidade é que se antes você tinha a necessidade de ter legislações enviadas e aprovadas pelo Congresso, leis no sentido tradicional, como a gente conhece hoje em dia, por exemplo, com Getúlio Vargas não é mais necessário isso. E mais, não é só com Getúlio, é com Getúlio no Estado Novo, isso não é mais necessário e nem mais é viável ou possível e interessante. A partir de agora, elas vão ser feitas diretamente pelo presidente. Tanto que a CLT é um decreto-lei. Se imortaliza no Brasil o termo decreto-lei. E o termo decreto-lei é interessante pensar porque a própria nomenclatura decreto-lei, no sentido de eu, presidente, decreto esta lei, é no sentido de que agora as legislações e as leis são as coisas que garantem o funcionamento da sociedade, elas seriam feitas agora diretamente pelo presidente da República. Eu, Getúlio Vargas, decreto-lei. Decreto que está valendo no Brasil, determinado cenário. E Vargas fez uso disso de maneiras muito variadas e de maneira muito a explorar, galera, o seu, digamos assim, o seu aspecto, o seu carisma. Isso é importante a gente pensar. E esse carisma, essa palavra carisma, representa o seguinte sentido: Vargas tinha um apoio da sociedade para governar. Por mais que estejamos falando de um regime autoritário, de uma ditadura, como queriam chamar, esta ditadura, este apoio, ele é solidificado em cima da sociedade. Vargas não governa ali da sociedade só na repressão. Ele governa convencendo as pessoas de que ele é um bom governante. Então, a gente está falando de uma pessoa que pode ser, de certa forma, e deve ser entendido como uma figura muito controversa. Por que controversa? Vou falar do exemplo do filme da Olga, do exemplo da Olga. A Olga Benário Prestes era uma judia, alemã e comunista, que ela é capturada no Brasil. Quando ela é capturada no Brasil, ela está grávida da filha do Luiz Carlos Prestes, que hoje se chama Leocádia. Então, assim, quando ela é capturada, por ela não ser brasileira, ela poderia ser deportada. Mas por ela estar esperando um filho de um brasileiro, uma criança que era brasileira, entendia-se como brasileira, porque ela tecnicamente nasceria no Brasil, se ela tivesse dado a luz no Brasil, ela teria essa coisa de brasileira, embora a Leocádia seja brasileira, mas ela acabou nascendo numa prisão, num campo de concentração na Alemanha. Mas Getúlio Vargas, mesmo diante de tudo isso, e por questões políticas, de simpatia que ele tinha com o regime nazista, e aí a simpatia que ele tinha com o regime nazista não faz dele um nazista ou um fascista. Sempre naquele período ele havia uma simpatia por questões políticas com Adolf Hitler, até porque na Argentina existia também uma simpatia com o regime nazista, e de certa forma o regime nazista era um regime que estava em ascensão na Europa, então não se sabia se ele poderia se tornar tão ou mais poderoso do que os países europeus, como França e Inglaterra, por exemplo. Getúlio Vargas decide deportar a Olga. Esse cara faz isso, ciente que ela está grávida, ciente que ela seria enviada para uma prisão. Getúlio sabia que ela seria enviada para a prisão. A discussão se ela seria enviada para uma prisão como câmara de gás, porque a questão do Holocausto, dos campos de concentração, com essa finalidade, foi descoberta um pouco depois, já com o andamento da Segunda Guerra Mundial. Isso acontece antes da Segunda Guerra Mundial. Mas ao mesmo tempo mostra a crueldade do Getúlio Vargas. Por outro lado, é um homem que concede garantias trabalhistas que até hoje são válidas, como salário mínimo, férias, próprio imposto sindical, a contribuição sindical. Então, assim, Getúlio é essa figura controversa. Essa figura controversa, ela fica muito expressa no trabalhismo. O trabalhismo, ele pode ser visto, o apelido trabalhista do Vargas, que deu sustentação ao regime em dois aspectos. Primeiro, na questão prática material. E é isso que eu ressalto, gente. Por mais que a gente discuta que o trabalhador, o sindicato não funcionava com liberdade e tudo mais, mas na prática o cara estava ganhando o direito dele. Na prática o cara estava ganhando um salário mínimo, ou seja, o salário agora tinha um valor mínimo que deveria ser pago. Na prática o próprio sindicato estava ganhando uma contribuição, que era através do imposto sindical, que garantiu o seu funcionamento. Então essa contribuição material, ela é muito complicada de você refutar. Só que essa contribuição material pelo Vargas não foi explorada de maneira aleatória, foi explorada de maneira direcionada para construir uma simbologia em torno da sua figura, em torno do seu carisma. Como quem? Como protetor dos trabalhadores ou pai dos trabalhadores. Como é que ele fez isso? Através de várias cerimônias. Por exemplo, quem está no Rio de Janeiro e conhece o estádio do São Januário, já ouviu falar do estádio do Vasco da Gama? O estádio do Vasco era na época o principal estádio do Rio de Janeiro, e Getúlio se imortalizou em vários lançamentos de divulgação de direitos no 1º de maio, em que o estádio lotava para ver um discurso do presidente que ele anunciaria algum direito. Não é que as pessoas fossem lá porque queriam ver o Getúlio falar só por si só. Elas iam lá porque sabiam que alguma conquista material lhes ia ser entregue.
Perceberam? As pessoas não estavam indo porque, nossa, Getúlio é lindo, vou ver Getúlio. Não, eu estou indo lá porque aquele cara vai anunciar alguma coisa que pode me beneficiar. Então vou ouvir o que ele tem para falar. Ao mesmo tempo, ele construiu uma imagem de pai de protetores para as pessoas que viam no Getúlio a possibilidade de você mandar uma carta e vir responder. Como ficam notabilizadas, várias cartas que Getúlio recebia e algumas eram respondidas pedindo emprego, pedindo ajuda financeira. E muitas vezes Getúlio atuava no sentido de garantir esse atendimento à população, o que cria um imaginário da população de que ele é uma boa figura. A gente está, galera, no século XXI. Hoje em dia no Brasil não é possível criar esse imaginário em relação a determinados políticos. Seja um vereador, seja um presidente. Você não consegue criar uma imagem do que é o seguinte sentido: olha, esse cara é legal, esse cara vai me ajudar, esse cara é um paizão pra mim, esse cara é uma figura muito boa. Isso acontece hoje no século XXI com todos os mecanismos tecnológicos que nós temos, com toda a capacidade de informação que nós temos. Há pouco menos de 100 anos atrás, também era factível isso acontecer. E Vargas soube explorar bem isso, através das cerimônias, através dos meios de comunicação da época, em especial o rádio, e principalmente o programa Voz do Brasil, que hoje em dia é um programa, até hoje é um programa obrigatório, em que ele fez valer a sua força de obrigar esse programa a passar nas rádios, em determinado horário. Hoje em dia é uma flexibilidade horária das rádios exibir a Voz do Brasil, que quem já teve a oportunidade de assistir ou escutar a Voz do Brasil alguma vez, vê que é um programa em que você dá notícias do governo. Essa lógica de você dá notícias do governo, o Vargas também utilizava. Só que ele utilizava com a seguinte questão: trabalhadores do Brasil. E lá, anunciava suas medidas, anunciava seu entendimento sobre alguns aspectos. Isso era feito de uma maneira muito profissional, porque ele criou um departamento de imprensa e propaganda, o famoso DIP, apenas para isso. Apenas para reforçar a sua imagem e de seu governo, no sentido de desenvolver um sentimento nacionalista e patriotismo do Brasil. Perceberam que a gente está falando de um cara que criou uma estrutura de propaganda oficial, uma propaganda que é tão importante hoje em dia no Brasil? Esse é o Getúlio Vargas. Esse é o cara de quem nós estamos falando. Então, assim, a gente não está diante de uma figura aleatória. Não. A gente está diante de um cara que conseguiu estruturar um modelo de funcionamento do Estado a seu favor e que ficou no cargo durante 15 anos. Ele só deixa de ficar no cargo quando acontece a Segunda Guerra Mundial. E é interessante perceber que o Brasil passa por Segunda Guerra Mundial a partir de 1942. Por quê? Porque com a conclusão do conflito mundial, os Estados Unidos e a Alemanha, que de certa forma eram os principais parceiros do Brasil nesse período, e Vargas negociava com ambos simultaneamente, ficaram em polos opostos. O Brasil geograficamente estava mais próximo dos Estados Unidos, mas Getúlio Vargas tinha receio de que vai que a Alemanha nazista ganha. E até os Estados Unidos efetivamente entrarem na guerra em 1941, o Brasil pôde se manter neutro. Mas a partir de 1941, os Estados Unidos começaram a pressionar mais para que toda a América Latina estivesse aliada aos seus interesses, até porque os Estados Unidos não queriam, eventualmente, ter um conflito no seu próprio continente, ou na porta de casa. Então, por exemplo, os Estados Unidos adotou uma política de boa vizinhança em que os Estados Unidos buscavam financiar empreendimentos econômicos, situações como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que fica em Volta Redonda até hoje. Ela foi construída com o capital dos Estados Unidos. Isso mostrou, de certa forma, um dos motivos que fez com que Vargas se aliasse aos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos mandaram o Walt Disney para cá, a criação da figura do Zé Carioca, enfim, são diversos movimentos. A própria expansão da atuação da Carmen Miranda nos Estados Unidos. Enfim, os Estados Unidos culturalmente também convenceram os brasileiros de que, olha, é bom, a gente tem muita coisa em comum e tudo mais. Então, o Brasil se alia aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas perceba que é dentro de uma lógica de interesse de Getúlio Vargas. E como é que é esse alinhamento do Brasil? Na verdade, é simplesmente enviando militares para lá. São 25 mil soldados enviados, que eu conheci como a Força Expedicionária Brasileira, ou a FEB, né, que vão lutar na Europa, principalmente na Itália. Eles combatem muitos nazistas, fascistas italianos e alemães no território italiano, tá bom? E voltam em 1945, somente como heróis e tudo mais. Só que é curioso pensar que o Brasil estava combatendo regimes ditatoriais, tendo um regime ditatorial no seu território. Isso faz com que, principalmente, os militares passem a não apoiar mais Getúlio Vargas. E a perda do apoio dos militares significa depois uma perda do apoio da sociedade, que começa a questionar por que a gente foi combater uma ditadura se a gente ainda tem uma ditadura aqui. Então é interessante que esse autoritarismo chegue ao fim. Mas para esse autoritarismo chegasse ao fim, era preciso mais do que isso. Era preciso voltar com a democracia. Afinal de contas, a democracia, principalmente os Estados Unidos, tinham vencido o autoritarismo nazista. E para voltar à democracia, você precisaria ter no Brasil novas eleições. E essas novas eleições, elas são concordadas por Vargas, que em 1945 publica um código eleitoral, que permite, por exemplo, a criação de partidos políticos de novo no Brasil, que tinham sido proibidos em 1937. E que partidos são esses? São vários, mas 4 se destacam no Brasil muito grandes. A UDN, União Democrática Nacional,
que é basicamente um grupo de oposição ao Vargas, que é o grupo, digamos assim, ligado ao liberalismo clássico, tanto econômico quanto político. O PSD, que é o partido do Vargas, que é o partido dos interventores do Estado e tudo mais, tá? Que é o partido, digamos assim, da política, dos políticos que tinham ficado ao lado do Vargas. O PTB, que é o partido que defende os ideais trabalhistas do Vargas, tá? Tá ligado ao PSD? De certa forma tá ligado, mas em outros momentos eles não vão estar ligados porque o PSD consegue negociar também com o KDN. Mas o PTB é o pessoal que defende ideias trabalhistas. E a galera que defende um trabalhismo, digamos assim, uma revolução trabalhista dos trabalhadores do Brasil, que é o Partido Comunista Brasileiro, ou PCB, que defende basicamente as ideias marxistas. Esses 4 partidos é o que surge no Brasil a partir de 45 e que vão, de certa forma, disputar o poder de sucessão à era Vargas. Mas essa sucessão ela é curiosa porque, no primeiro momento, Vargas está alijado do poder pelos militares. Os militares não querem que Vargas interfira no poder. Porque, ciente de que Vargas é um homem, digamos assim, cheio de manobras, ele poderia arrumar algum jeito de estender o seu governo mais um pouco. Ou de influenciar diretamente a eleição de seu substituto. O que, de certa forma, acaba até acontecendo, porque o próximo presidente do Brasil eleito é o Eurico Gaspar Dutra, que concorre pelo PSD, que é o partido dos interventores, o partido da elite política do Vargas. Mas, em primeiro momento, quando Vargas é, de certa forma, tirado do poder, alijado do poder, o grupo de trabalhadores que o defendia, principalmente os trabalhadores, começam a querer que Vargas permaneça, que ficam conhecidos como querenistas, ou movimento, ou querenismo, que eles aceitam até a necessidade de mudança. Mas o chefe do Estado Novo tem que liderar essa mudança e participar do processo eleitoral. Essa ideia não vai para frente, principalmente por causa da pressão dos militares, que faz com que Vargas malandro faça o seguinte: tá bom, galera, eu vou dar um pulo ali, daqui a pouco eu volto, tá bom? Então ele renuncia ao cargo e ele vai para São Borja, Rio Grande do Sul, sua terra natal. Só que é curioso que no processo dele eleitoral de 45, ele participa, só que não como presidente, como candidato a deputado federal e a senador por diversos estados, e é eleito em quase todos. O que mostra a força que Getúlio Vargas tem no Brasil, beleza? E por isso esse período fica conhecido como Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Vai do movimento de 1930 ao fim do Estado Novo em 1945. Beleza, galera? Eu queria aproveitar a oportunidade de novamente agradecer a paciência e a atenção de vocês, recomendar os meus contatos. Vocês podem entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá bom? Fiquem à vontade, eu tenho o maior prazer de responder a todos. Enfim, não só um prazer como é meu trabalho. Gosto, é uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer. Quando a gente faz o que gosta é muito bom. E também relembrar, galera, o que a gente viu aqui é uma coisa resumida do que seria a Era Vargas, do que foi a Era Vargas. É direcionada para os concursos, mas é preciso que, além disso, vocês estudem, lendo apostila, livros, assistindo outros vídeos no YouTube, ouvindo podcast, como vocês acharem melhor, tá bom? A informação para a prova nunca é demais, beleza? Estar bem informado aumenta a capacidade de vocês responderem as questões certas. E no fundo, galera, essa é a brincadeira que a gente quer, não é responder as questões certas? Então é isso, galera. Obrigado pela paciência de vocês. Recomendo assistir os outros vídeos do que nós temos também aqui disponíveis. E a gente se vê em breve com outros vídeos, com outros assuntos envolvendo a história. Tá bom, galera? Tamo junto. Um abração. Até mais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.